Olá, tudo bem? E no estudo descomplicado do Evangelho de Mateus, nós podemos nos aprofundar nas revelações da palavra de Deus. Eu quero falar sobre Cristo e sua igreja, que está lá na revelação de Eclesiastes 7, 28, que diz: Juízo que ainda procuro e não encontrei. Entre 1000 homens achei um como esperava. Esse é o Senhor Jesus, cabeça da igreja. Entre 1000 homens encontrei um como esperava, o Senhor Jesus. Mas entre tantas mulheres, mulher em profecia na Bíblia quer dizer igreja, mas entre inúmeras tantas mulheres pela face da terra, não achei sequer uma. Portanto, a profecia aqui que nenhuma igreja agrada a Deus. Nenhuma das que se intitulam igreja agradam a Deus. Por quê? Por que isso acontece? Por causa do princípio que foi desmerecido. Olha qual é o princípio? Aí, 1 Coríntios 1:2 diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto. Eu quero conversar com você. Hoje, você tem um filho, você que é pai. Imagina você tendo um filho hoje. E aí eu posso ir na sua casa e falar: eu vou colocar o nome no seu filho. É possível isso? De maneira alguma, porque o filho é seu. Quem pode registrar e conceder o nome no seu filho é você mesmo. Eu seria um intruso se fizer isso. Mas você percebe que em relação à igreja existem muitos intrusos? Intrusos, sim. O intruso que fundou. Olha só, a igreja nunca foi fundada, ela foi gerada em Cristo. Mas fundaram a igreja, ou pseudo-igreja, ou entre aspas, Assembleia de Deus, presbiteriana renovada, presbiteriana tradicional, batista renovada, batista de várias formas, e assim quadrangular, e assim Assembleia de Deus, né, menonita, pentecostal de sétimo dia, e adventista, e tudo quanto é congregação cristã, tudo divisão. Isso dá força para essa profecia. Por que eu estou com condições de falar isso? Porque eu sou um profeta, e um profeta fala a verdade. Igreja, se arrependa, vocês que estão abrindo ministérios de homens, porque não é de Deus, e estão colocando o nome, isto é uma afronta contra Deus. Vou ler novamente, olha só como pega força o versículo. Juízo que ainda procuro e não encontrei. Entre 1000 homens achei como esperava, o cabeça da igreja que é Cristo. Mas entre tantas mulheres, tantas igrejas, não achei sequer uma. Portanto, a profecia está aqui. Todas as igrejas do Brasil e do mundo, vocês não agradam a Deus. Vocês estão indo para as trevas exteriores, de acordo com Mateus 25. Vocês querem ver se eu falo a verdade? Vocês estão achando que eu estou aqui brincando de ser profeta? Eu fui escolhido. Eu estou falando a verdade. Olha só. Mateus 25, 28. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10. Porque a todo o que tem, mais será dado e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, o servo é servo, serviu a Deus. Lancem-no para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Agora Mateus 25, 12. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, que vocês não sabem o dia nem a hora. Também Mateus 24, 45, que diz: em verdade, que diz, mas o que acontecerá àquele servo, vou ler antes aqui. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu senhor, quando vier, achar fazendo assim, se referindo ao servo bom e fiel. Em verdade lhes digo que lhes confiarei todos os seus bens. Mas o que acontecerá àquele servo sendo mau? Aqui é para o servo mau,
disser consigo mesmo: o meu senhor demora para vir, e começar a espancar os seus companheiros e comer e beber como bêbados, virá o senhor daquele servo em dia em que não espera e em hora que não sabe, e irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Todas essas palavras são para os servos que são salvos, mas se tornaram inúteis porque deixaram de praticar a palavra de Deus, porque deixaram de observar os princípios da palavra de Deus. E o princípio é a igreja que recebe o nome da cidade, a igreja em Londrina, a igreja em Campinas, a igreja em São Paulo, em São Raimundo Nonato, em São José do Rio Pardo, em Guaxupé, a igreja com base na cidade, conforme foi falado. Portanto, você que fundou, você que inaugurou e fundou igrejas, entre aspas, você vai para as trevas exteriores, porque você é um servo inútil. A única chance de você não ir e aqueles que estão com você não irem é vocês voltando à base da unidade. Vocês precisam se arrepender e precisam praticar. Salmo 133 que diz: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, é como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão. Coloque aqui o Senhor Jesus, a barba do Senhor Jesus, e desce para a sua gola e suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Aqui é uma figura da igreja. O Arão aqui é a cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça, e quando a igreja está unida, quando todas as cidades recebem o nome, todas as igrejas recebem o nome da cidade, nós estamos na unidade, e o falar é o mesmo, e o falar edifica, e o falar se confirma com Efésios 4, João 17 e Salmo 133, como bom e com suave é que os irmãos vivem união. E quando isso acontece, o Senhor ordena a sua bênção, e ali a vida para sempre. Isto é uma figura da igreja. E João 17 diz também, ele diz algo importante, diz assim, ó, a fim de que todos, João 17, 21, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu transmito a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. O Senhor, nesse último tempo, Ele quer nos aperfeiçoar na unidade do corpo de Cristo, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. É hora de nós vivermos a palavra de Deus como ela merece ser vivida. Se os nossos conceitos, se o nosso orgulho quiser o partidarismo e a vanglória, nós estaremos fora da perspectiva divina. E o Senhor diz: eis que venho sem demora. Volta ao que você deveria ser. Não, volta ao que você deveria ser. Volte a ser igreja. Volte a ser igreja. Receba o nome da cidade. Abandone os ministérios que honram a homens e reconheça que Jesus é o único e suficiente pastor, como lá em João capítulo 10, versículo 11, que diz: eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. 14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um só rebanho e um só pastor. Esse momento chegou. Igreja em Filadélfia dos pequeninos, nós precisamos nos reunir. Entrem em contato comigo.